Bem-vindo de volta. A gente vai continuar resolvendo os problemas do capítulo 3 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Agora a gente vai discutir o problema número 5 do livro, que é um problema que envolve moedas, pesagens de moedas com uma balança de pratos. Uma balança de pratos é uma balança comparativa, em que você vai colocar num dos pratos uma quantidade de moedas, no outro prato você vai colocar outra quantidade ou a mesma quantidade de moedas e olhando para a balança você vai ver qual o prato que está mais embaixo, mais em cima e você vai conseguir identificar qual desses conjuntos é o mais leve, qual é o mais pesado ou se eles têm o mesmo peso. O problema 9, em particular, apresenta a seguinte situação. A gente tem 9 moedas que aparentemente são idênticas. Você olha para elas e não vê distinção. Só que uma delas é mais leve do que as outras 8. Então a pergunta é, como é que eu descubro essa moeda mais leve fazendo duas pesagens nessa balança de pratos? E depois tem uma outra pergunta ainda nesse problema, que é qual é o menor número de pesagens que eu preciso fazer para ter certeza de que eu vou identificar a moeda mais leve caso o meu conjunto de moedas seja composto por 27 moedas aparentemente idênticas. Então, como de costume, eu vou solicitar que você pause o vídeo, pense um pouco, rabisca, tenta alguma coisa aí e já já a gente volta para discutir a solução desse problema. Antes da gente resolver propriamente o problema que foi proposto, com 9 moedas e depois com 27 moedas, eu queria estudar com você o que vai acontecer com quantidades menores de moedas. Então, vamos imaginar que eu tenha 2 moedas e uma delas seja a mais leve. A resposta é natural. Você vai botar uma moeda em cada prato e você vai identificar que a mais leve vai estar no prato que tiver mais para cima. Então, fica claro para a gente que com 2 moedas basta fazer uma pesagem que eu consigo certamente identificar a moeda mais leve. Vamos agora passar para 3 moedas. Imagine que dessas 3 moedas, uma seja mais leve do que as demais. Bom, aí eu já preciso começar a pensar em algumas estratégias. Uma coisa que me vem à cabeça aqui é que eu não posso colocar 2 moedas num prato e uma moeda no outro, porque eu não sei quão mais leve é essa moeda que se diferencia das outras duas. Então pode ser que a moeda mais leve junto com a outra faça com que o prato fique mais pesado e aí eu não consigo identificar qual é a moeda mais leve. Então, pensando nisso, nessa situação, eu chego à conclusão de que a boa estratégia é procurar colocar sempre nos 2 pratos quantidades idênticas de moedas, porque isso vai me permitir estabelecer uma comparação, algo que não está acontecendo aqui. Então, vamos anotar isso. Nosso ponto estratégico aqui, colocar quantidades idênticas nos pratos. Portanto, no caso das 3 moedas, o ideal é que eu coloque uma moeda num prato, outra moeda no outro prato e uma moeda fica do lado de fora. O que pode acontecer aqui? 2 coisas. Pode ser que esses 2 pratos fiquem equilibrados, que a balança fique equilibrada. Isso quer dizer que a moeda mais leve é a que ficou de fora. Ou seja, bastou uma pesagem para identificar essa moeda. Mas pode acontecer da balança ficar desequilibrada. E se a balança ficar desequilibrada, eu vejo claramente qual é a moeda mais leve. De novo, eu só precisei de uma pesagem. Então, como só podem acontecer essas 2 coisas, a gente acaba por concluir que se eu tiver 3 moedas, basta uma pesagem para eu identificar qual é a moeda mais leve. Vamos agora pensar o que acontece com 4 moedas, mas eu vou passar a seguir a nossa estratégia aqui.
Bom, se eu tenho 4 moedas e eu quero seguir a nossa estratégia aqui, eu posso fazer isso de 2 maneiras. Ou eu coloco uma moeda em cada prato e deixo 2 moedas do lado de fora, ou eu coloco 2 moedas em cada prato, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, nesse momento, eu estou pensando dessa forma aqui. Uma moeda no primeiro prato, uma moeda no segundo prato e 2 moedas do lado de fora. Bom, o que pode acontecer aqui? Se essa pesagem ficar equilibrada, eu sei que a moeda mais leve está naquele grupo que ficou de fora. Bom, aí eu retiro essas moedas, pego aquelas 2 e distribuo outra vez na balança. E aí, certamente, a moeda mais leve vai aparecer. Ou seja, precisei de 2 pesagens. Vamos agora estudar o outro caso, que é pegar as 4 moedas e distribuir 2 para cada lado. Bom, o que pode acontecer aqui? A primeira pesagem nunca vai poder ser equilibrada, porque agora eu tenho a moeda mais leve ali na balança. Então, eu vou identificar qual é o grupo mais leve. Mas no momento em que eu identificar o grupo mais leve, eu não sei qual das moedas é a mais leve. Vamos imaginar que esse aqui seja o grupo mais leve. A moeda mais leve está aqui. O que eu vou ter que fazer? Vou tirar da balança, vou pegar as 2 moedas do grupo mais leve e vou distribuir pela balança mais uma vez, e aí eu vou identificar qual é a moeda mais leve. Ou seja, em ambos os casos, eu precisei de 2 pesagens. Então, se o meu grupo de moedas é composto por 4 moedas, eu preciso fazer 2 pesagens para poder identificar qual é a mais leve. Então, aqui a gente conclui mais uma coisa, que se eu tiver 4 moedas ou mais, eu vou precisar fazer pelo menos 2 pesagens. Talvez você esteja se perguntando o seguinte, mas dá para descobrir a moeda mais leve com apenas uma pesagem? Por que ele não respondeu 1? Bom, pelo seguinte, é verdade isso. Pode acontecer de eu colocar 2 moedas do lado de fora, uma moeda em cada prato e a balança desequilibrar. E aí, com uma pesagem, eu identifico qual é a moeda mais leve. Mas não é exatamente isso que a gente está querendo responder, né? Porque para eu conseguir fazer isso, identificar a moeda com uma única pesagem, eu contei com a sorte. E eu quero soluções em que eu não precise contar com a sorte. Ou seja, a pergunta que eu estou fazendo aqui é, se eu te der o direito de pesar, de usar a balança apenas uma vez, você me garante que identifica a moeda mais leve? A resposta é não. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, para ter certeza de que eu vou encontrar a moeda mais leve, eu preciso necessariamente de 2 pesagens, ok? Então, é isso que a gente está tentando procurar aqui. Qual é o número que garante que você vai encontrar a moeda mais leve? A gente vai dar um salto agora e vai estudar esse problema com um grupo de 8 moedas. Vamos ver o que acontece com 8 moedas. Eu vou continuar seguindo aqui o meu princípio de que é inteligente colocar quantidades iguais nos pratos, para que eu possa comparar. Bom, uma das possibilidades é distribuir essas 8 moedas da seguinte forma. 2 moedas no primeiro prato, 2 moedas no segundo prato e as 4 outras moedas, as demais, ficam fora da balança. Eu sempre vou seguir essa ordem. Primeiro prato, segundo prato e as moedas que ficaram de fora da balança. Bom, o que pode acontecer aqui? Pode ser que a balança fique equilibrada e aí eu sei que a moeda mais leve está aqui nesse grupo de 4 moedas. Daí eu caio no caso anterior, que com 4 moedas eu vou precisar de 2 pesagens. Como eu já tinha feito uma pesagem anteriormente, que ficou equilibrada aqui, esta distribuição está me dando 3 pesagens. Mas há uma outra coisa que pode acontecer. Esses 2 pratos podem não ficar equilibrados. Pode ser que a balança fique desequilibrada. E nesse caso, eu vou identificar qual grupo
em que está a moeda mais leve. Vamos imaginar que seja esse aqui, tanto faz aqui ou aqui. Aí você vai pegar esse grupo onde está a moeda mais leve, vai pegar essas duas moedas e vai distribuir pela balança, e aí você identifica qual é a moeda mais leve. Ou seja, nesse caso, eu precisei só de 2 pesagens. Mas veja só, com 2 pesagens, não é garantido que nessa distribuição aqui eu consiga identificar a moeda mais leve, porque caso haja o equilíbrio, eu preciso recorrer a uma pesagem a mais. Então, para essa distribuição, eu só tenho certeza de que eu vou encontrar a moeda mais leve com 3 pesagens. Bom, acontece que essa não é a única distribuição que eu posso fazer com 8 moedas. Eu posso fazer a distribuição 3, 3 e 2. Como a gente combinou, isso significa que eu tenho 3 moedas no primeiro prato, 3 moedas no segundo prato e 2 ficaram do lado de fora. Então, perceba, o que pode acontecer aqui. A balança pode equilibrar e aí eu sei que a moeda está do lado de fora, então a moeda vai estar aqui. E aí eu preciso de mais uma pesagem para identificar qual é a moeda mais leve. Ou seja, precisei de 2 pesagens. Agora, pode ser que a balança não fique equilibrada, né? E aí eu vou identificar qual dos 2 grupos aqui é o mais leve, vou pegar esse grupo mais leve e precisarei de mais uma pesagem. Ou seja, eu consigo identificar qual é a moeda mais leve para essa distribuição fazendo 2 pesagens. Agora é hora da gente parar e se perguntar por que essa distribuição 3, 3, 2 foi mais eficiente do que a distribuição 2, 2, 4. Eu ainda poderia tentar aqui a distribuição 4, 4, 0, né, ou 1, 1 e 6, e nessas outras duas, se você fizer aí, você vai ver que aparecem 3 pesagens, a necessidade de 3 pesagens. Por que essa distribuição é a mais eficiente? Na verdade, quando eu separo as minhas moedas, é como se eu estivesse distribuindo essas moedas em 3 grupos. Vamos anotar isso aqui. As moedas são distribuídas em 3 grupos. Como assim? Um grupo do primeiro prato, o outro do segundo prato e o grupo daquelas que ficaram de fora. Mesmo quando a gente faz 4 moedas no primeiro prato e 4 no segundo, é como se o terceiro grupo tivesse zerado, 4, 4, 0, como eu falei agora há pouco, né? Então, o que acontece? Quando eu distribuo as minhas moedas em 3 grupos, eu não tenho controle sobre isso, eu não sei em qual grupo, para qual grupo foi a moeda mais leve. Acontece que se eu fizer grupos maiores, como nesse caso aqui, o 4 está um pouco bem maior do que o 2, do que o 3 é maior do que o 2, quanto maior for um dos grupos, se a minha moeda mais leve for para aquele grupo, eu vou criar a necessidade de ter mais pesagens para ir desfazendo aquele grupo que é maior. Então, uma escolha 1, 1, 6 é péssima aqui, porque se a moeda mais leve foi para o grupo 6, eu vou ter 6 moedas agora para analisar, né? Então, o ideal, né, a solução ótima que me leva para a quantidade menor de pesagens é a distribuição em que esses grupos fiquem iguais. E se não for possível fazer com que eles fiquem iguais, como aqui não é, que eles fiquem o mais próximos possível, certo? Como a gente fez aqui. Então, essa é mais uma dica. Fazer grupos com quantidades próximas. Procure o máximo que você puder igualar, fazer com que essas quantidades fiquem próximas. Isso vai te conduzir à solução mais eficiente.
Finalmente, agora a gente vai para a solução do problema que foi proposto no início, com 9 moedas. Seguindo as nossas dicas aqui, a distribuição ótima para 9 moedas será 3, 3, 3, ou seja, 3 moedas no primeiro prato, 3 moedas no segundo prato e 3 do lado de fora. E aí, se a balança equilibrar, a moeda mais leve estará aqui. E a gente já viu que com 3 moedas basta uma pesagem. Mas eu tinha feito uma pesagem antes que separou esse grupo. Portanto, eu consigo fazer isso com 2 pesagens. Mas calma aí, porque pode acontecer da balança não ficar equilibrada. Se a balança não ficar equilibrada, um desses pratos vai ser o mais leve. Logo, ali está a moeda mais leve. Vamos imaginar que seja esse grupo aqui, é indiferente, aqui ou aqui. E aí, eu vou pegar essas 3 moedas e vou repetir o processo de pesagem fazendo mais uma pesagem. Ou seja, de novo, eu terei a necessidade de fazer 2 pesagens. Então, resposta para a primeira pergunta. Como é que eu faço com 9 moedas para encontrar a mais leve? Separo as 9 moedas em 3 e 3 e deixo 3 do lado de fora. Falta agora discutir o que vai acontecer com 27 moedas. Bom, mais uma vez a gente vai seguir as nossas conclusões aqui, as nossas dicas. E aí, a distribuição ótima, a gente já sabe que é 9, 9 e 9. Com uma pesagem, a gente identifica em qual desses 3 grupos está a bola mais leve. E aí, a moeda mais leve. É que eu estou desenhando bolinhas, acabei me confundindo. Onde está a moeda mais leve? E aí, depois que eu identifico em qual desses grupos está a moeda mais leve, eu preciso de 2 pesagens, que é exatamente o que a gente concluiu no problema anterior. Portanto, como eu fiz uma pesagem para descobrir em qual desses grupos estava a moeda mais leve e depois eu preciso de mais 2 pesagens, então, para 27 moedas, eu preciso necessariamente de 3 pesagens. Aí você pode se perguntar, bom, mas e se eu fizer uma distribuição diferente aqui? Será que isso pode ajudar? Vamos imaginar aqui, 8, 9, 10. O que acontece? Qualquer distribuição que você faça aqui, um dos grupos vai ter pelo menos 9 moedas. Aquela é a melhor distribuição, em que todo mundo tem 9. Mas se você não fizer aquela, vai aparecer um grupo que tem mais de 9. Certo? E aí, se eu tenho com 9 moedas, eu precisei de 2 pesagens, né? Com 10 moedas, eu também vou precisar de pelo menos 2 pesagens. Então, como eu não tenho controle de onde vai cair essa moeda mais leve, eu posso dar um baita azar dela cair aqui. E aí, eu gastei uma pesagem para identificar que ela está aqui e depois eu preciso de pelo menos mais 2 pesagens para identificar a moeda mais leve. Ou seja, ao todo, se eu fizer essa distribuição, o que eu estou mostrando para você é que eu vou precisar de pelo menos 3 pesagens para identificar onde está essa moeda mais leve. Espero que você tenha entendido toda essa discussão, que aproveite em outros problemas similares, porque eles são bem comuns. Até o nosso próximo encontro.